Bom, pessoal, vamos para mais uma aula, a discussão das raízes, então, da equação de segundo grau. Eu vou ter três casos. O primeiro caso é quando o meu delta ele é igual a zero. Quando o meu delta é igual a zero, eu tenho raízes, vou ter raízes duplas. Ter raízes duplas. E o valor das raízes, ou da raiz, que é dupla, menos b sobre 2a. Esse é o valor da raiz. Um exemplo aqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Vamos resolver então o delta aqui. Delta igual a b ao quadrado. Meu b é o termo que está na frente do x. Então b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, está na frente do termo quadrado, que é 1, vezes c, é o valor que está sem a variável aqui, 1. Fazendo essa conta, meu delta é igual a 2 ao quadrado dá 4. Aqui menos com mais, menos com mais, menos, menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 1, 4. Isso implica que meu delta é igual a zero. Então, o meu valor da raiz, ou da raiz, né, que é dupla, é x igual a menos o valor de b, meu valor de b que é 2, dividido por 2 vezes o valor de a, meu a que é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então, o meu valor de x é igual a menos 1. Se eu quiser verificar, eu pego esse menos 1, para ver se eu acertei a conta, jogo aqui no valor de x. Tem que ser da zero. 1 ao quadrado, 1. Mais 2 vezes o menos 1, menos 2. Mais 1. Mais 1 com mais 1 dá 2, menos 2 dá 0. Então, 0 igual a 0. Está correto o meu resultado, que é menos 1. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, quando o delta ele é maior que zero. Quando o delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Raízes reais e distintas. Bom, vamos fazer um exemplo. Vou copiar aqui, ó, o delta maior que zero, ok? Que é duas raízes reais distintas. Vamos colocar o exemplo aqui então. X ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Então vamos lá, delta. B ao quadrado, meu valor de B aqui, 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A, meu valor de A, 1 vezes C. Então delta igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 8. Então 9 menos 8, delta igual a 1. Delta maior que zero tem duas raízes reais distintas. Então, essas raízes são o quê? X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. X igual menos o valor de b, então menos o valor de b, que é 3, então menos 3. Mais ou menos, raiz de delta, raiz de 1, sobre 2 vezes o valor de a. Meu valor de a é 1. 2 vezes 1. Fazendo essa conta aqui.
x igual menos 3 mais ou menos raiz de 1, 1, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Agora eu vou separar as raízes. A uma é mais, a outra é menos. x1 igual a menos 3 mais 1 dividido por 2. Isso que é igual a menos 3 mais 1. 3 tira 1, dá 2. Sinal do maior, menos 2 sobre 2. 2 por 2 dá 1. Então a primeira raiz minha é menos 1. A minha segunda raiz é menos 3 menos 1 dividido por 2. Menos 3 menos 1 dá menos 4, dividido por 2. 4 por 2 dá 2, sinal menos 2. Menos 1 e menos 2. Bom, vamos verificar para ver se a gente acertou esse valor das raízes. É menos 1 e menos 2. Então, a raiz x1 é menos 1. E x2 igual a menos 2. Bom, para mim verificar, eu pego a raiz e jogo aqui na equação. Se der 0, está correto, porque isso aqui tem que ser igual a esse outro lado aqui. Então, menos 1, vamos jogar lá. Menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, que é a primeira raiz, mais 2 igual a 0. 1 ao quadrado dá 1. Menos ao quadrado é menos vezes menos, dá mais. Então, 1 ao quadrado daqui, menos 1 ao quadrado dá 1. Mais e menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Mais 2 igual a 0. 1 com 2 dá 3. Menos 3 igual a 0. 3 menos 3, 0 igual a 0. Então, está correta a primeira raiz minha. A segunda raiz minha é menos 2. Vamos jogar menos 2 lá na equação. Certo? Então vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes o menos 2, mais 2 igual a 0. 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos aqui, mais menos dá menos. 2 vezes 3, 6. Mais 2 igual a 0. 4 com 2 dá 6. Menos 6 igual a 0. 0 igual a 0. Então, a minha raiz é sim menos 1 e é menos 2. Está correto a minha resolução. Bom, vamos para o terceiro caso. Terceiro caso, quando o meu delta ele for menor que 0. Quando o meu delta for menor que 0, não existe raízes reais. Exemplo: x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a 0. Então, delta igual a b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Então, delta igual 2 ao quadrado, 4, menos com mais dá menos, com mais dá menos. Menos 4 vezes 1, 4. 2 vezes 4 dá 8. Delta igual 4 menos 8, valor do maior menos. 8 tirar 4 dá 4, menos 4. Delta menor que 0. Então, não existe raízes reais. Correto? Então,
esses são os 3 casos da discussão das raízes. Quando acontecer isso de delta menor que zero, só escrever lá, não existe raízes reais, porque não dá para resolver, pelo menos do método até aqui que vocês aprenderam, ou estão aprendendo, talvez. Bom, então essa é a discussão das raízes. São 3 casos, eu vou colocar aqui como resumo. Quando o delta ele é igual a zero, eu vou ter raízes duplas, e o valor é de menos b sobre 2a. Quando o delta ele é maior que zero, eu tenho 2 raízes reais e distintas, e as raízes são x igual a menos b, uma raiz é mais, a outra é menos, o delta sobre 2a. E o último, quando o delta ele é menor que zero. Então é só falar assim, não existe raízes reais. Ok? Essa é a aula da discussão das raízes. Até a próxima, onde a gente vai discutir a relação entre os coeficientes e as raízes. Obrigado, deixe seu like aí. Até a próxima.